I was born in 1917 in New York. Eu sou o professor André Rezende e eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre o trabalho de Alex Steinway, designer gráfico norte-americano que hoje estaria completando 100 anos. Eu estudei sobre o trabalho de Alex Steinway durante o período em que eu fiz as minhas pesquisas de pós-graduação. Daí saiu um material que está reunido para publicação em um livro, ainda sem editora. Parte desse trabalho está nesse vídeo, que foi feito hoje para comemorar essa data tão importante. Alex Steinway é conhecido principalmente pelo seu trabalho junto à indústria fonográfica. Muitas publicações se referem a ele como o pai das capas de disco modernas, ou o autor da primeira capa de disco ilustrada na história. O que importa aqui é divulgar algumas das razões que fazem o trabalho de Alex Steinway algo de muito relevante, especialmente para a história do design gráfico. Assim como aconteceu aqui no Brasil com César Vilela e a gravadora Elenco, Alex Steinway foi a cara da gravadora Columbia durante a década de 1940. Capas de disco compuseram cerca de 50% da sua produção em design, cerca de 850 capas de disco ao longo da sua carreira, para gravadoras como Columbia, Decca, London, Everest, Hamilton e RCA Victor. Antes de mais nada, um apaixonado por música. Desde pequeno, ele acumulou um conhecimento muito grande sobre o assunto, muito antes mesmo de pensar em fazer qualquer coisa relacionada a design gráfico. Mas, durante a sua formação profissional, ele também foi muito influenciado por diversos designers gráficos europeus. Muitos desses designers tinham vindo aos Estados Unidos naquela época, fugindo da guerra na Europa. Após um período trabalhando como aprendiz de um desses designers, com apenas 21 anos de idade, ele foi até a Columbia para tentar uma vaga como diretor de arte. E conseguiu. Foi aproximadamente um ano depois que Steinway propôs a seus superiores que as capas da gravadora deveriam conter imagens coloridas. Até então, o design das capas da Columbia seguia um padrão muito similar ao dessa capa, datada de 1937. A proposta de Steinway faria com que os custos de produção aumentassem. Ainda assim, os seus superiores resolveram aceitar o desafio. A primeira capa feita por Steinway foi Smash Some Hits by Rodgers and Hart. Após projetar as primeiras capas, Steinway passou pela aprovação tanto dos seus superiores como do público. Steinway não era responsável apenas pelo processo criativo dessas imagens. Ele também acompanhava e dirigia toda a parte do processo de produção. Essas capas eram impressas por um processo de impressão chamado impressão tipográfica. Mas o que é mais fascinante no trabalho de Steinway é o seu processo criativo, ou seja, a maneira como ele concebe as imagens dessas capas. There is a composer who composed that music. It might have been Mozart, or Beethoven, or Schubert, any number of great composers.
And right away, there was a chance to do a cover, somehow giving the flavor of the period of that composer on the cover. Other times, the music itself had a story, so that was easy. And then you had the different kinds of music. You had chamber music, you had orchestral music, you had vocal music, you had concertos, and so forth and so on. To take an abstract medium like music, I'm talking something not an opera or a piece of music that has a story attached to it. A symphony by any composer. There's no story, but it has a spirit. O que realmente destacou o trabalho de Steinmetz nesse campo foi a sua postura enquanto designer, pois ele obteve muito sucesso na tentativa de sistematizar o seu processo criativo. Ele também foi pioneiro ao estabelecer parâmetros projetuais para exercer uma correspondência semântica entre as capas e o conteúdo musical dos discos. E, finalmente, pelo design, ele estimulou uma alteração tanto no ato da compra quanto no ato do consumo dos discos. No ato da compra, as suas capas se destacavam nos pontos de venda. No ato de consumo, o momento de apreciar a música virou também o momento de apreciar as capas.